seja bem-vindo ao canal Tá Resolvido. Eu sou o professor César e essa aula a gente vai dar continuidade à nossa playlist sobre sequências e progressões. E agora nós vamos trabalhar com progressão aritmética. Então a primeira coisa é você entender o que é uma progressão aritmética. Ou melhor ainda, em breve você ficando íntimo, PA. O que é uma PA? PA, abreviação de progressão aritmética, para os íntimos, beleza? E aí, você acabou de aprender sequências numéricas, certo? Então vocês viram alguns padrões de sequências numéricas. Tem um tipo de sequência numérica que recebe o nome de progressão aritmética, que é qual? Toda sequência em que um termo subtraído do seu antecessor for constante essa subtração, você tem uma PA. Por exemplo, o que eu estou falando para você? Que quando eu faço a subtração de A2 menos A1, de A3 menos A2, de A4 menos A3, todos esses valores vão dar uma constante que a gente chama de razão, certo? Então, sempre que acontecer isso, existe uma progressão aritmética, certo? Ou seja, quando em toda a sequência, durante a sequência inteira, um termo menos o seu antecessor for sempre uma razão. Então vamos colocar aqui que R é a nossa razão. O que é a razão da sequência? É de quanto em quanto ela vai aumentando ou diminuindo, vamos dizer assim. E aí, gente, vocês vão observar que eu tenho três tipos de PA. Uma PA crescente, vou colocar aqui. Uma progressão crescente. Uma progressão crescente ocorre quando sua razão é maior que zero. Como assim? Ela vai aumentando sempre a mesma coisa. Eu tenho uma PA decrescente. Isso ocorre quando a sua razão é menor que zero. E eu tenho a opção da PA constante. Vamos ver alguns exemplos para ter uma ideia? Olha aqui essa sequência. Dá uma olhada. 2, 7, 12, 17, 22 e aqui. Dá uma observada nessa sequência numérica. Essa sequência, ela é uma PA? Ela é uma progressão aritmética? O que você pode verificar para saber se ela é uma progressão? Se sempre que eu faço um termo menos o antecessor, está dando uma constante? Por exemplo, A2 menos A1 seria 7 menos 2, que deu 5, tudo bem? Segundo termo menos o primeiro. O terceiro termo menos o segundo é 12 menos 7. Isso dá 5. O quarto termo menos o terceiro está dando 17 menos 12, que também dá 5. E o quinto termo menos o quarto seria 22 menos 17, que também dá 5. Observa que nessa minha sequência, a subtração de um termo pelo seu antecessor sempre dá 5. Então, que conclusão a gente chega? A simples conclusão de que isso aqui é sim uma progressão aritmética. Isso aqui é uma PA crescente, infinita, de razão 5. O que quer dizer essa razão 5? Que ela vai aumentando de 5 em 5. Dá uma olhada nessa próxima sequência que eu vou mostrar para vocês. E aí, essa minha sequência, ela pode ser chamada de PA?
ela é uma progressão aritmética? Qual que é a definição de PA? Que todos os termos, quando subtraído pelo seu antecessor, resulta numa constante. Vamos verificar. A2 menos A1, que é o segundo termo, menos o primeiro. Isso aqui vai ficar menos 1 menos 3, que dá menos 4. Beleza. E agora? A3 menos A2. Quem é o A3? É o menos 5. Menos, ó, cuidado aqui com o parênteses, menos 1, né? Isso aqui vai ficar 5 mais 1, 5 negativo, mais 1, que dá menos 4. Percebe que a diferença entre o A2 e o A1, o A3 e o A2 é sempre a mesma? Se você observar aqui, essa minha sequência ela está diminuindo de 4 em 4. Então, ela é uma PA finita decrescente. Por que decrescente? Porque a razão é negativa, a razão é menor do que zero. PA finita decrescente de razão igual a menos 4. Quer dizer que ela vai diminuindo 4 em 4. E aí? Tranquilo, né? Isso aqui é uma PA? É uma PA. É uma sequência? É uma sequência de números. É uma sequência de números que tem um padrão. Qual que é o padrão dela? O padrão dela é ficar na mesma. Ela é constante. Se você observar, A2 menos A1 é 2 menos 2, que dá 0. A3 menos A2 é o quê? É 2 menos 2, que dá 0. Ou seja, ela sempre vai dar 0. Então, ela é uma PA, uma progressão infinita, né? Porque a gente viu a questão da sequência, né? Finita e infinita. Uma PA infinita de razão igual 0. Ela é uma PA infinita constante. Certo? Então tá aqui. Essas são as definições de progressão aritmética. Vamos fazer alguns exercícios que abordam essa questão de uma forma um pouquinho mais complexa. Bom, primeiro exemplo a gente vai resolver. Antes de resolver, essa aula está te ajudando? Então, por favor, dá aquela colaborada no canal. Não esqueça de curtir aí o nosso vídeo. Isso incentiva para que eu continue produzindo conteúdo de matemática, sabendo que está ajudando alguém com esses vídeos, certo? Vamos lá então? Observe os 4 primeiros termos da sequência formada por AN igual a n ao quadrado menos 2n. Verifique se é uma PA. Então, o que é uma PA mesmo? A PA é aquela que a razão é constante, né? Ou seja, a subtração de 2 termos anteriores, um pelo seu antecessor, vai sempre dar igual. Então, quem é o primeiro termo dessa PA? Vamos descobrir. A1 é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Tudo bem? A1 é igual a 1 menos 2. O primeiro termo dessa sequência é menos 1. Beleza, ainda não dá para a gente confirmar se é uma PA ou não. Vamos ver o segundo termo, o A2. A2, então, fica 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. A2 é igual a 4 menos 4. A2 é igual a 0. Certo? Ainda não sei se é uma PA. Vamos verificar ainda. Vamos calcular o terceiro termo, o A3. Quanto que é o A3? 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. O A3 é igual a 9, que é 3 ao quadrado, menos 6. A3 é igual a 3. Opa! Já dá para a gente confirmar que não é uma PA. Eu nem preciso fazer o quarto termo para isso. Por quê? Observe aqui comigo, gente. Se eu fizer do A1 para o A2, aumentou quanto?
aumentou 1. E do A2 para o A3, aumentou quanto? Aumentou 2 unidades. Se por um acaso você quiser tirar a prova e fazer o A4, vai dar 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. A4 vai ser 16 menos 8. A4 é igual a 8. Olha, e agora aumentou 5 unidades. Então, ela não é uma PA. Não é PA. Por quê? Porque ela não tem uma razão. É uma sequência, ok? Que segue um certo padrão. Tá? Segue esse padrão aqui, n ao quadrado menos 2n, mas não é uma PA. Por que que não é uma PA? Porque de um termo para o outro não aumenta sempre a mesma coisa, certo? Exemplo 2. Calcule a razão de cada PA. Poxa, como que calcula a razão de uma PA? A razão de uma PA, a gente viu que é um termo menos o seu antecessor. AN menos AN menos 1. Então, isso pode ser várias formas para você calcular. Você pode calcular A2 menos A1. Por exemplo, isso é igual a razão. Vou colocar o R de razão aqui. A2 menos A1. Isso aqui que você vai fazer, dá certo? Dá, vamos fazer a continha? Quem é a razão? A razão é menos 3 menos 7. A razão é 3 mais 7. 3 negativo. A razão é igual a 4. Pronto. Descobri a razão. Professor, mas você fez A2 menos A1. Você poderia fazer A3 menos A2? Pode. Não tem problema nenhum. Como ficaria? 1 menos 3. Olha lá. A razão é igual a 1 mais 3, que dá 4. Certo? Então, eu posso escolher qualquer termo e subtrair o antecessor, que eu tenho que ter a razão. Certo? Letra B. É uma fração aqui, tá vendo? Se você estiver espertinho com o seu conteúdo de frações em dia, você vai perceber que é muito mais fácil se eu fizer A3 menos A2 nesse caso, né? Por quê? Porque tem o mesmo denominador, ó. Vai ficar 19 sextos menos 11 sextos. Isso aqui vai dar quanto? 19 menos 11, 8 sextos. Certo? Pronto, se você quiser simplificar, você ainda simplifica isso para 4 terços. Tudo bem? Então, quer dizer que a razão da sua PA é 4 terços. Você poderia, colocar um parênteses aqui, fazer A2 menos A1. Ia ficar 11 sextos menos meio. Só que aí você ia precisar do MMC aqui, né? Ia ficar 11 sextos menos 3 sextos. Certo? Aí você ia chegar no 8 sextos de novo, que dá 4 terços. Certo? Então, só um detalhe aqui, que se você observar, fica mais fácil calcular desse jeito. E a letra C? E aí? Como que você calcula a razão? Putz, professor, agora tem letra, caramba! Não tem problema. Continua sendo uma PA. Como que você sabe que é uma PA? Porque o exercício afirmou. Calcule a razão de cada PA. Ele afirmou que é uma PA. Então não tem segredo. Se é PA, eu calculo a razão fazendo um termo menos o seu antecessor. Então aqui eu tenho o A1, o A2 que é B, o A3, o A4, o A5, o A6. Eu vou calcular aqui, para ser um pouquinho diferente, eu vou calcular a razão sendo o A4 menos o A3. Certo? Quem é o meu A4 aqui? O meu A4 é 3B menos 2. Menos
O A3, quem é o A3? 2B menos 1. A minha razão vai ser, deixa eu tirar o parênteses aqui, 3B menos 2, ó, menos 2B, menos com menos, mais 1. A razão é 3 menos 2, B menos 2 mais 1, menos 1. A razão dessa PA é B menos 1. E aquele detalhe, se eu tivesse observado, eu poderia fazer a razão sendo A2 menos A1. Seria quanto? B menos 1. Já dá direto, certo? Então, fica atento aí. Mas o que é a razão? Um termo menos o seu antecessor. Essa é a ideia de razão. Vamos ver agora mais 2 exemplos para finalizar essa aula. Eu gostaria que você pensasse nesse exercício agora junto comigo. Dá uma lida nele. A idade de 3 amigos formam uma PA de razão 3. Daqui a 8 anos, suas idades formarão uma. Letra A, PA de razão 8. Letra B, PA de razão 5. C, PA de razão 3. E D, uma sequência que não é uma PA. E aí? Conseguiu fazer? Pausou o vídeo, pensou um pouquinho sobre ele? Tem muito aluno meu que vai chegar nesse momento e falar, poxa, 3 amigos, eu não sei a idade de nenhum deles. Então eu vou falar que a idade deles é X, Y e Z. Que eu não sei a idade de nenhum e a idade é diferente. Tá errado? Não tá errado, mas isso te dá um certo trabalhinho, né? Você vai pensar um pouco mais. A gente não pode desconsiderar a ideia de que isso é uma progressão. E na progressão a gente tem os termos. Quem são os termos? O primeiro termo, o segundo e o terceiro. O que é isso? É a idade de cada um. Eu sei que o A3 é o mais velho, certo? Então eu suponho que você pense assim, qual a idade de um deles? Escolhe, sei lá, qual a idade do segundo? A idade do segundo eu não sei, é X. Beleza. A idade do segundo é X. Qual a idade do terceiro? Olha, eu não sei, mas se é uma PA de razão 3, a idade dele é 3 anos a mais do que o segundo. E a idade do primeiro é quanto? Olha, é a mesma do segundo, menos 3. Pegaram a ideia? Isso é uma progressão aritmética de razão 3. Está aumentando quanto? Está aumentando de 3 em 3. Você poderia pensar que aqui é x mais 3 e aqui é x mais 6? Poderia, não tem problema, não está errado, tá bom? Por quê? Que é o primeiro, 3 anos mais velho, 3 anos mais velho. Não está errado, você também pode pensar dessa forma. E aí vamos entender o problema. O que está falando? Que depois de 8 anos depois, a idade deles... depois de 8 anos, a idade deles vão formar que tipo de sequência? Então vamos pensar. O que aconteceu com cada um deles? O primeiro tinha x menos 3 de idade. E eu estou somando 8 anos depois. Isso ficou x mais 5. Tem aluno que se empolga aqui, já vai lá e, pô, razão 5. Cuidado. E esse, o amigo 2, ele tinha x idades. Agora passou 8 anos, então ele fica com x mais 8. E o terceiro amigo, ele tinha x mais 3 anos. Só que passaram 8 anos, então ele tem quanto? X mais 11. E aí, está aumentando de quanto em quanto? Você pode observar que continua aumentando de 3 em 3. Então, o que acontece aqui? Letra C. Continua sendo uma PA de razão 3, certo? E para fechar essa nossa aula, esse quarto exercício um pouquinho mais complicado. Pouca coisa. Dada a PA 2K menos 1, K menos 1, 2K menos 3,
Determine o valor de K e o quinto termo dessa sequência. E aí? Dá uma pausada no vídeo e pensa no exercício um pouquinho? Bom, nesse tipo de situação, você não sabe quais são os termos. Não sabe quais são os termos numéricos, né? Porque você sabe. Quem que é o A1? O A1 aqui é 2K menos 1. Certo? Isso daqui é o meu A1. Quem é o A2? O A2 é K menos 1. E quem é o A3? O A3 é 2K menos 3. Quando você pega esse tipo de exercício, você tem que pensar na definição de PA. Porque ele afirma que é uma PA. Se ele afirma que é uma PA, o que a gente sabe? Que a razão de uma PA é igual a um termo menos o seu antecessor. No caso, a gente tem 3 termos. Então, eu posso dizer que a razão é igual a 3 menos A2. E eu também posso dizer que a razão é igual a 2 menos A1. Concorda? Fazendo A3 menos A2 ou A2 menos A1, a razão é a mesma. Por quê? Porque é uma PA. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aqui A2 menos A1. E isso tem que ser a mesma coisa que A3 menos A2. Quem é A2? K menos 1 menos A1. Quem é A1? 2K menos 1. Igual A3. Quem é A3? 2K menos 3. Quem é A2? K menos 1. Certo? O que eu fiz, pessoal? Isso e isso não é a razão? Então, eles são iguais. Então, eu igualei as duas sentenças. Vamos brincar aqui agora. O que vai dar? Tirando parênteses, vai ficar K menos 1 menos 2K menos com menos mais 1 igual 2K menos 3 menos K mais 1. Certo? Então agora, só arrumar essa equação, certo? E isolar para descobrir o valor de K. Vamos ir arrumando aqui, ó. K menos 2K é quanto? Menos K. Menos 1 mais 1, cancela, né? Ó. E no outro membro, vai ficar como? 2K menos K, K. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Certo? E agora? Agora a gente vai continuar aqui do lado. Eu preciso isolar o K nesse caso. Então vai ficar menos K igual menos 2. Isso fica menos 2K igual menos 2. Dividindo os dois lados por menos 2, os dois membros, né? Você vai ter aqui o quê? K igual a 1. Pronto. Se eu descobrir o valor de K, agora é só a gente concluir. Quem é o A1? O A1 não é 2K menos 1? Então, é 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Quem é o A2? O A2 não é K menos 1? Se o K vale 1, fica 1 menos 1, 0. Quem é o A3? O A3 é 2K menos 3. Então, é 2 vezes K menos 3. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. O que está acontecendo com essa minha PA, gente? Vocês conseguem observar um padrão dela? Qual é a razão dela? Qual é a razão? A razão dela é tirar 1. Certo? Ela sempre vai diminuindo 1. Então, quem é o A4? O
O A4 é menos 2. Quem é o A5, que é o quinto termo? Menos 3. Então, descobrimos o valor de K, que é 1, e descobrimos o quinto termo da sequência, que é menos 3. Pronto, está resolvido, certo? Então, nossa aula vai terminando por aqui. Próxima aula, a gente vai trabalhar o termo geral de uma progressão aritmética. Muito obrigado, até a próxima, valeu!